Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Um bloco de massa M igual a 20 kg encontra-se em repouso sobre uma superfície horizontal. Os coeficientes de atrito estático e dinâmico são considerados coincidentes e iguais a μ, esse é o símbolo μ, igual a 0,20. Em que intervalo pode variar a intensidade F da força horizontal aplicada ao bloco para que ele permaneça em repouso? Determine a intensidade da força de atrito nos casos que F é igual a 30 newtons e F é igual a 60 newtons, dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vou fazer um desenho aqui. Aqui está o bloco, aqui está a mesa, aqui está a mesa, e o bloco está em cima da mesa. Esse bloco tem uma massa de 20 kg, tá? E ele encontra-se em repouso, tá? Bom, em seguida, vem aqui uma força e puxa esse bloco para lá. Ou puxa ou empurra, tá? O bloco para lá. Dependendo da intensidade dessa força, não vai haver movimento. Por quê? Porque existe um atrito entre o bloco e a superfície da mesa. Ele diz até, inclusive, que o coeficiente de atrito estático e dinâmico são iguais a 0,20. Então, se eu fizer, que nem esse caderno aqui, se eu fizer uma força bem levinha aqui no caderno, ele não sai do lugar. Mas se eu fizer uma força maior, daqui a pouco ele sai do lugar. Certo? Então, o que o problema quer saber? Ele quer saber qual primeiro é a força máxima que eu posso aplicar nesse objeto para que ele permaneça em repouso. Tá? Ele quer saber em que intervalo pode variar a força F, a intensidade da força F, da força horizontal, aplicada para que ele permaneça em repouso. Se eu souber a força máxima, eu sei que de 0 até a máxima, o bloco não vai sair. Tá? Então, existe aqui, vai existir aqui uma força de atrito. A força de atrito estática é enquanto o bloco está parado. E a força de atrito dinâmico é aquela que atua no bloco quando o bloco está em movimento. No caso aqui, não vai haver diferença entre a força de atrito estática e dinâmica. Por quê? Porque ele diz que o coeficiente de atrito estático e dinâmico são coincidentes e iguais a 0,20. Então, quer dizer que o coeficiente de atrito ele é igual. Então, qual que é a força de atrito máxima? Tá? Eu posso até colocar aqui, máxima. Qual é a força de atrito máxima? A força de atrito máxima, pela fórmula, é o coeficiente de atrito, tá? Geralmente o estático, vezes a força normal. Aí você fala, mas qual que é a força normal? Então, vamos olhar de novo para o bloco. O bloco ele está sendo puxado pela superfície terrestre, com uma força que a gente chama de força peso. A força peso ela é o quê? Ela é massa vezes a gravidade. No caso do nosso corpo aqui, a massa é 20 e a gravidade é 10. Então, o peso é igual a quê? 20 vezes 10, 200 newtons. Ok? Então, esse bloco aqui ele é puxado para baixo com uma força-peso de 200 newtons. Ok? E o que acontece? A mesa cede? Essa mesa quebra e o bloco desce? Não, a mesa continua parada. Então, quer dizer que a mesa está reagindo sobre o corpo, já que o corpo está sendo puxado pela terra. Então, ele faz uma pressão na mesa e a mesa empurra o corpo para cima com uma força que nós chamamos de força normal. Como o bloco não sai voando e nem quebra a mesa, ou seja, afunda, a força normal e a força peso, elas têm a mesma intensidade. Elas têm o mesmo módulo, elas têm direção contrária. Força normal é para cima, força peso é para baixo. Mas a intensidade é de que a força normal é igual a força peso. E como a força peso é 200, então a força normal é igual a 200 newtons. E com essa força normal, eu vou colocar aqui para saber qual é a força de atrito máxima. Então, a força de atrito máxima vai ser igual ao coeficiente de atrito, que é 0,2, vezes a força normal, que é 200 newtons. A força normal é igual a força-peso.
tá? 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 vezes 10. Então, um desses 10 vezes 0,2 dá 2. Então, eu posso cortar um zero daqui com esse 0, daqui. E a força de atrito máxima vai ser igual a 2 vezes 20. Então, a força de atrito máxima vai ser igual a quê? 40 newtons. Então, o intervalo da força F que vai manter esse corpo parado, tá? Ou seja, a força F máxima que vai começar a fazer esse bloco entrar em movimento é igual à força de atrito. Quando o F for igual a 40, o bloco vai ficar parado, porque a força de atrito máxima é 40. Então, quando o F for 40, o corpo continua em equilíbrio, não tem aceleração nenhuma. Agora, F passou de 40, o corpo começa a entrar em movimento, tá? Então, ó, F, tá? Essa primeira resposta aqui, ó, em que intervalo pode variar a força F, né, a intensidade F da força horizontal aplicada ao bloco para que ele permaneça em repouso. Então, F, tá, para permanecer em repouso, pode ser menor ou igual a 40 newtons, mas também pode ser maior, né, do que zero. Eu coloquei só maior porque se o F for zero, o F não existe, né? Tá? Então, F pode estar entre 0 e 40 newtons. Tanto faz colocar igual ou não igual. Tá? Se F for igual a zero, F não existe. O importante é saber que o F, para que permaneça em repouso, tá? F tem que estar entre 0 e 40. Aí tem outra perguntinha aqui que é bem interessante. Ó. Determine a intensidade da força de atrito nos casos em que F é igual a 30 e F é igual a 60. Então, veja, quando F for igual a 30, a força de atrito vai ser 40? Não, porque se a força de atrito for 40, o bloco vai para trás. A força de atrito máxima é 40. Então, quando o F for até 40, a força de atrito vai ser da mesma intensidade da força F. Tá? Eu cometi esses erros várias vezes. Porque a gente pensa, a força de atrito é 40, então a gente fica chutando dizendo que a força de atrito é sempre 40. Não. Até a força F ser igual a 40, a força de atrito ela vai ser igual à força F. Tá? Então, olha aqui, ó. Para F igual a 30 newtons, tá? A força de atrito será igual a 30 newtons. Porque daí não vai nem para frente e nem volta para trás. Afinal, a força de atrito está segurando, ok? Mas para F igual a 60 newtons, a força de atrito máxima vai ser o quê? 40 newtons. Então, nesse segundo caso, aí o corpo vai estar em movimento para frente, mas a força de atrito vai continuar existindo. Ok? Muito importante isso. Ó. Enquanto a força que tenta mover o bloco não é igual à máxima, a força de atrito vai ser igual a ela. Tá? Mas a partir do momento que a força ultrapassa a força de atrito máxima, a força de atrito vai sempre ser igual à máxima. Ok, pessoal? Você gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Se você teve alguma dúvida, poste nos comentários desse vídeo que eu resolvo. Até a próxima, pessoal!